Capítulo 10. Trabalhando com a equipe. A casa amanheceu em festa. Muito mais flores e convidados deram-lhe um brilho todo especial. Um dos moradores ia reencarnar. Isto mesmo, Fausto, um ativo trabalhador da casa, ia vestir um corpo carnal. Estava no pátio recebendo abraços, incentivos e votos de êxito. Participei da festa. Embora o conhecendo há pouco tempo, ele é muito simpático, inteligente e muito sorridente. Estava contente com a demonstração de carinho, embora às vezes leve preocupação brilhasse em seus olhos. Ficou o dia todo rodeado de amigos. Passei a fazer parte da roda. Escutávamo-lo com prazer. Meus futuros pais são filiados da casa, donos de uma pequena editora espírita. Lutam para mantê-la e ampliá-la. Terei uma irmã e um irmão, ambos lindos e amigos. Vou reencarnar esperançoso. Conseguirá vencer, amigo, disse-lhe um dos companheiros. Conseguirá fazer o que planeja. Preparei-me muito, fiz cursos, trabalhei aproveitando todo o meu tempo. Sinto deixar a casa, amo-a tanto, mas será por pouco tempo. A ela voltarei se Deus quiser. Vou confiando na ajuda de tantos amigos. Continuo filiado à casa. Espero fazer tudo o que planejei e contribuir encarnado em prol da boa literatura. Antônio Carlos estava conosco. Afastei-me com ele alguns passos do grupo para perguntar. Ele continuará filiado à casa? Sim. Se ele vier a falhar na carne, o que acontecerá? Ele preparou-se para se dedicar à literatura espírita. Se as dificuldades o levarem a outras atividades, continuará afiliado? Criança e adolescente receberá nossa atenção como filiado, que é. Na fase adulta, os cuidados são redobrados. Terá o apoio e incentivos para fazer o que lhe cabe por escolha. Mas ele tem seu livre arbítrio, poderá se envolver em outras atividades e não fazer o que propôs. Depois de muitas tentativas de nossa parte para chamá-lo à realidade e ele recusar, a casa retirará sua ajuda. Mas ficará sempre como amigo, porque ele os fez. Quanto à filiação, no caso dele, que muito trabalhou pela casa, ficará cancelada, mas podendo voltar quando quiser. Isso já ocorreu? Alguma filiação foi cancelada? Infelizmente, sim. Acho que é porque nem todos se preparam para reencarnar, não é? Sim, infelizmente não acontece com mais frequência do que deveria ser. A preparação nos dá uma pequena parte. Vemos milhares de reencarnações ocorrerem todos os dias, e uma pequena fração somente recebe o preparo. Lembro-me que o livre-arbítrio é respeitado. O desencarnado também tem a sua vontade. A reencarnação é oportunidade para todos. Quem gosta de aprender, o faz, encarnado ou desencarnado. Este preparo inclui estudos, dedicação, e nem todos estão dispostos a isto. Patrícia, mesmo espíritos com dom literário não aceitam o ensino da casa. Tanto que vemos muitos escritores com talento escrevendo tantas barbaridades. Antônio Carlos, outro dia conversei com um visitante desencarnado que está em outra colônia estudando e trabalhando. Veio aqui conhecer e inscrever-se em cursos da casa. Disse-me que cometeu muitos erros no campo literário, que se via num terreno só de plantações ruins. Plantou coisas más. A colheita o incomodou. Pensou, se me dedicar só à colheita, não terei tempo para mais nada. Mas os ensinos que recebeu no plano espiritual o incentivaram. Não precisaria necessariamente colher da plantação ruim, pelo trabalho no bem. Ele poderia limpar seu terreno e plantar boa semente, e evitar a colheita ruim. O que acha disto? Que pensa que sua tia Vera e eu fazemos? Pelo trabalho, estamos roçando a plantação ruim, mas pelo trabalho realmente.
E mesmo assim, ferimos-nos tantas vezes com espinhos. Se fizermos o trabalho todo, evitaremos a má colheita. Nos pedaços limpos, já plantamos a boa semente que germina. A boa planta nasce com amor e nos sustentará na luta de sua colheita bendita. Patrícia, se todos trocassem a colheita ruim pelo trabalho no bem, pela transformação interior para melhor, a colheita das dores e sofrimentos sumiria da terra. Voltamos nossa atenção ao Fausto, que recebeu amigos o dia todo numa demonstração de confraternização e carinho. À noite, ele partiu para o departamento de reencarnação, numa colônia de socorro. Partiu feliz e confiante. Desejei ardentemente que tivesse êxito nos seus propósitos. Durante o tempo que estive na casa do escritor, vi algumas reencarnações, todos com muitos incentivos, esperando realmente que as cumprissem, o que planejavam. A equipe fora chamada para assistir a uma desencarnação de um de seus filiados. Fui feliz. Nosso amigo, prestes a desencarnar, estava doente, hospitalizado. Já há alguns dias, um companheiro da casa o acompanhava. Também estava com ele o companheiro desencarnado de muitos anos de trabalho. Chegamos ao local e fomos cumprimentados pelos amigos desencarnados. Agora éramos 5. Nosso companheiro, que há dias estava com ele, nos informou. Nosso amigo só piora. Sente a desencarnação e está tranquilo. Nesses dias, eu o intuí para que deixasse seus assuntos em ordem. Atendeu-me, organizou papéis, tudo que o encarnado tem que deixar certo para facilitar a vida dos familiares. Tem dores? Indaguei. Sim, tem tido, mas não reclama. Ele não poderia ficar mais tempo? Indaguei novamente. Faz um trabalho tão bonito e não está velho. Ele mesmo, antes de reencarnar, marcou o tempo de sua desencarnação. Está indo na data certa. De fato, fez um trabalho lindo. Isto justifica a nossa presença ao seu lado. Não tardou a ter outra crise. Familiares encarnados e o médico atenderam-no solícitos. Nosso trabalho de desligamento começou tão logo seu coração parou. Ele adormeceu. Nada sentiu ou viu. Horas depois, levamo-lo para a colônia de socorro e deixamo-no lá, instalado num quarto. Ali, a equipe da colônia do hospital cuidaria dele. Seu companheiro iria ficar com ele e acompanhá-lo nos primeiros passos como desencarnado. Quando estiver bem, irá para a casa do escritor, indaguei. Dependerá de sua vontade, mas este amigo é amante da literatura. Creio que continuará a trabalhar com ela. Que bonita a desencarnação de pessoas vitoriosas em suas tarefas, de pessoas boas, exclamei. Mas tivemos uma desencarnação de um filiado que não queria desencarnação. Estava revoltado com os familiares e com os assuntos financeiros. Cumpriu pela metade o que se propusera a fazer. Sua desencarnação foi a mais dolorosa, porque se esforçou para não se desligar. Mas o corpo morre, o espírito tem que abandoná-lo. Adormecemos-nos com passes, desligamos e foi levado para um posto de socorro. Cabia a ele aceitar ou não o socorro oferecido. E se ele não aceitar? Indaguei a um de meus companheiros de equipe. Poderá voltar para o lado da família ou vagar, como faz muitos amigos, tanto encarnados como desencarnados. Não ficará desprotegido. Os amigos encarnados pedirão para ele e os desencarnados irão até ele oferecer ajuda. Ele é uma boa pessoa, inteligente, saberá definir o que lhe é bom. Curiosa, indaguei ao meu companheiro. Flávio, muitos dos filiados são ativos em outras áreas também. Muitos, além de se dedicarem com carinho no livro espírita, são médiuns trabalhadores em centros espíritas. Outros trabalham em áreas sociais. Quando desencarnarem, quem virá ajudá-los? Como é bom fazer e ter amigos.
e ter quem nos ajude neste momento importante que é a desencarnação. Isto ocorre realmente. Há afiliados que trabalham ativo em outras áreas. Bem, quanto a quem irá ajudá-los na desencarnação, dependerá dele e de seu companheiro desencarnado. O importante é ter por perto bons amigos na hora do desligamento. Depois, ele escolherá a atividade que irá cultivar. Fomos chamados para auxiliar na desencarnação de uma afiliada diferente. Não era espírita. Por muitos anos dedicou-se à boa literatura, à infantil, e com muito carinho sempre se esforçou para passar seus livros à boa moral. Como teve uma religião que não explica o que seja a morte do corpo, temia a desencarnação, e isso dificultou o nosso trabalho. Por dias, acalmamo-la com passes, desencarnou tranquila e foi levada para uma colônia. Certamente iria estranhar, mas como era inteligente e boa, acreditávamos que logo estaria bem. Quanto à sua ida à casa do escritor, se quisesse ir, iria demorar. Antes, necessitaria aprender muito e adaptar-se à nova mão. A equipe da casa estava sempre alerta aos pedidos de ajuda de quem lida com livros espíritas. Com carinho especial, auxiliaram freiras, bancas e as editoras. Ia acontecer uma feira do livro espírita importante. Era a primeira que o grupo realizava. Fomos convidados a participar. Para incentivar a protegê-los, porque a equipe do umbral da região estava furiosa com o evento e prometia tumultuar o local. Mas tudo deu certo. Durante a feira, uma equipe da casa ficou o tempo todo nas barracas e foi um sucesso. Os irmãos do umbral bem que observavam de longe. Foram convidados a aproximar-se para ver melhor. Uns vieram, a maioria foi embora ou ficou olhando de longe. Os que vieram olharam os livros e conversaram. Muitos pediram socorro. No final, os organizadores da feira ficaram felizes e nós também. A Feira do Livro Espírita é sempre uma distribuição de bens, de ajudas e de instruções que leva muitos a procurar caminhar rumo ao progresso. Ia também muito ao centro espírita que minha família frequenta. Que grande aprendizado é para o desencarnado trabalhar no centro espírita. Com os problemas diários surgidos, a ajuda é constante, tanto a encarnados como a desencarnados necessitados. Arthur, companheiro desencarnado que trabalha com meu pai, é meu grande amigo. Está sempre sorrindo e é muito instruído e inteligente. Gosto de vê-lo em atividades do centro. É para mim um exemplo a ser seguido. É querido por todos. Há tempo observava-o e pensava: será que Arthur tem história interessante? Que acontecimentos o teriam levado a ser tão dedicado? Numa tarde em que o centro estava com pouco trabalho, e isto acontece raramente, os trabalhadores conversavam no pátio. Entrei no salão onde se realizavam os encontros de encarnados e desencarnados. Entrei devagarinho e vi Arthur diante do quadro que retrata o Mestre Jesus. Estava distraído. Encantado, seu rosto sereno irradiava amor e harmonia. Oi, Arthur. Atrapalho? Não, menina Patrícia. Deseja algo? Respondeu sorrindo, olhando para mim. Lindo quadro. Ama muito Jesus, não é? Sim. Teria ocorrido com você um fato especial para amá-lo assim? Só por nos ter deixado esses ensinamentos maravilhosos seria o bastante para que todos nós o amássemos. Você tem razão. Existe algo particular entre Jesus e eu. Posso saber que fato é esse? Disse. Sentei numa cadeira, convidando-o com a mão a sentar-se ao meu lado, e ele o fez. Você está me saindo uma caçadora de histórias. Rimos. Há muito tempo, Patrícia, fui um espírito rebelde. Zombava de tudo e de todos. Só pensava em prazeres. E em mim da forma mais egoísta possível.
Era terrível, encarnado e horroroso. Quando desencarnado, uma vez me uni a um grupo de amigos afins. Formamos uma legião para obsediar uma pessoa. Tudo estava bem para nós. Judiávamos do pobre encarnado numa farra. Devo dizer que para ser obsediado o encarnado vibra igual, e tudo o que sofria tinha como consequência uma má colheita. Tudo corria bem para nós, quando nos vimos numa enrascada. Senti-me preso, sem poder me mover, como todos os outros companheiros. Só ouvíamos e víamos o que acontecia. Uma força maior, muito grande, nos prendera. Vimo-nos cercado por várias pessoas, umas encarnadas e outras desencarnadas. Mas essa força que nos prendia nos fazia tremer e ao mesmo tempo nos maravilhava. Vinha de um encarnado. Este homem fenomenal colocou a mão sobre a pessoa que obsediávamos e disse: "Tua fé o salvou." Olhei para este encarnado e vi uma imagem humana de rara beleza e tranquilidade. Nunca vi uma pessoa assim. "É Jesus", disse um dos encarnados que o acompanhava. "É ele, Jesus Nazareno, que curou este homem." Jesus me olhou com profundo amor. Não me condenou, me amou. Seu olhar meigo e bondoso me olhando é um fato tão esquecido. Fomos retirados de perto daquele obsediado por uma equipe desencarnada e levamos para um posto de socorro. Lá fomos orientados para o bem, mas éramos livres para ficar ou não. Se voltássemos, estávamos proibidos de nos aproximar do ex-obsediado. A maioria ficou, e eu fiquei e fiz um voto de me modificar. Nunca esqueci que por momentos vi Jesus. Este encontro ficou forte em mim. Depois de um preparo, reencarnei. Não foi fácil minha luta. Tinha muitos vícios e maus costumes, como uma colheita bem amarga. Encarnei muitas vezes, nesses quase 2000 anos. Sempre procurando melhorar. A imagem de meu encontro com Jesus vinha de modo vago. Quando estava encarnado, sempre na carne, gostei de olhar imagens, quadros do Mestre Nazareno. Tinha sempre uma saudade, sem entender o porquê. Quando desencarnado, lembrava do ocorrido. Este fato sempre me deu forças para melhorar e progredir. Nosso encontro que marcou muito, tanto que memorizo a esta cena, todos os detalhes me vêm à memória. Posso ainda sentir seu olhar de amor. Nestas minhas romagens pela terra, fui sacerdote católico, pastor protestante, sempre tentando seguir Jesus. Tantas vezes me enganei, mas nas últimas encarnações melhorei e realmente foi na última que encontrei a doutrina espírita e entendi melhor os ensinamentos do Mestre Jesus. Tanto só, Patrícia, seguir meu exemplo. Amo o meu trabalho, junto aos meus irmãos que estão nas trevas da ignorância, que temporariamente estão entrelaçados no erro e com o mesmo amor com que Jesus me olhou por segundos. Abracei-o. Não conseguimos falar mais nada. Entendi. Todos nós temos nossa história e quem sabe um fato particular não nos leva ao amor. Capítulo 11. Excursões. Fizemos muitas excursões a muitas colônias e uma que me encantou de modo especial por parecer com a casa do escritor foi a colônia que se dedica à música e à pintura. É lindíssima, móvel, tem também muitos filiados por todo o Brasil. Seu trabalho assemelha-se com o nosso. Tentam auxiliar sempre os que dedicam à arte musical e à pintura. É rodeada por lindíssimas árvores e flores. Por toda a colônia vemos quadros famosos, cópias ou originais. Há muitos salões dedicados à música. Sua biblioteca e salas de vídeo são sobre os assuntos com que se trabalha na colônia.
Fomos brindados com lindas músicas num de seus salões e foi emocionante ter visto os lindos quadros. Em todas essas colônias, como também nas de estudo, fala-se muito o Esperanto. É muito agradável. O som das palavras é suave e harmonioso. Aqui se incentiva muito a aprendizagem desta fabulosa língua. Partimos para ver na Terra o trabalho dos encarnados com a literatura, ou seja, tudo que se escreve. Assombramo-nos com o número de revistas de fofocas e eróticas, com sua qualidade e preços altos. Fomos visitar suas editoras. São lugares de trabalho como qualquer outro. São sempre visitados por uma equipe da casa do escritor, como a nossa, com os 8 alunos e Maria Adélia. Depois de vermos tudo, fomos observar as pessoas que lá trabalham. Pessoas normais, umas inteligentes que ali estavam pelo salário. Algumas estavam sendo influenciadas por espíritos bons ou maus. Muitos espíritos bons ali trabalham, como ia tentar fazer nosso companheiro José Luiz. Tentam instruir as pessoas para que escrevam artigos bons. Outros espíritos maus ali estavam para guardar o território, que de fato era mais deles do que nosso. Costumam intuí-los a escrever mais fofocas e maledicências. Nenhum deles obsedia por este motivo, só tenta instruí-los. Tudo estava calmo. Nessas revistas que têm como objetivo assuntos banais, nosso trabalho é difícil, às vezes impossível, tanto que a maioria das visitas são apenas de reconhecimento, para aprender. Para que pudéssemos observar mais, Maria Adélia se fez visível à equipe de espíritos trevosos que ali estava. Eram espíritos maus, porém instruídos. Logo, um deles veio conversar com ela. Olá, boneca, que quer? Deseja ficar conosco? Você é uma beleza. Mais 3 cercaram-na. Todos se puseram a examiná-la rindo. Estou só observando o local, respondeu nossa instrutora. Que fazem aqui? Podemos dizer que trabalhamos aqui. Veja essa matéria, foi inspirada por mim, disse um deles com orgulho, mostrando uma reportagem. Era uma matéria muito erótica. Maria Adélia deu uma olhada. Mas consta só o nome do encarnado na reportagem, disse ela. Isto que incomoda, mas não faz mal, o prazer é o mesmo. Tem chefe? Obedecem a alguém? Indagou Maria Adélia. Você é intrometida, pergunta demais. Temos sim, uma organização. Se você quiser fazer parte, podemos dar um jeito. Uma ajuda a você. Sabe escrever? Digo, fazer reportagens? Você tem cara de inteligente. Só que está muito mal vestida. Parece beata. Sei escrever sim, o trabalho é difícil. Aqui é bem fácil. A parte difícil é quando somos mandados a atrapalhar as pessoas que fazem outro tipo de escrita. A literatura espírita, por exemplo. Vejo tão pouco coisas que dizem ser boas no mercado, por que se preocupam com isso? Quem respondia era um deles, o mais orgulhoso e arrogante. Vejo que a menina entende disto. É verdade, mas há os teimosos que escrevem tentando ensinar a boa moral. Venha cá, me dá um abraço, disse um outro tentando agarrar Maria Adélia. Minha mestra se fez invisível a eles. Sumiu a garota, que pena. Disse que ia abraçá-la. Ou ela não gostou de você, ou deve ser uma abelhuda do cordeiro. Não sei o que veio fazer aqui, resmungou o outro. Assim, de forma parecida, fomos a muitas editoras. Encontramos sempre um espírito bom que lá trabalha. Se eles acham difícil atrapalhar os bons, nós achamos difícil ajudar estes encarnados. Alguns até querem mudar, mas os objetivos desses escritos são outros. É os que dá vantagem, infelizmente, e vivem do comércio. Essas pessoas estão comprometendo-se com este trabalho? Indagou Osvaldo a Maria Adélia.
Tudo o que fazemos destruindo nos cabe a reconstrução, mas depende de cada caso. Algumas pessoas aqui estão pelo salário, outras gostam do que fazem. Aquele que garfa seus pensamentos em escritos ruins que venham prejudicar a outros é responsável por eles. Mas a maioria são escritos de péssimo gosto somente. Não faz mal nem bem. Lembro a vocês que essa literatura existe, porque tem quem a consome. Fazem e vendem. Vimos uma pessoa, um escritor, escrevendo fatos ruins. Ele estava obsediado por uma entidade horrível. Vimos que essa entidade o influenciava de forma bem acentuada, fazendo-o escrever besteiras. Melhor dizendo, de forma ruim. Novamente, Maria Adélia fez visível o obsessor para conversar, para que pudéssemos entender alguns fatos. Oi, disse Maria Adélia. Olá. Você está trabalhando com ele? Estou. E você, o que tem com isso? Nada, só que acho que escreve tão mal. Diante dessa observação, ele sorriu satisfeito. Ficou mais amável. Você acha? Que bom. Pensei que ia zangar-se. Vejo-os trabalhando junto. É para isso que estou aqui, para fazer ele trabalhar mal, escrever besteira que ninguém editará. Vinga-se, por acaso? Sim. Quem é você? Pergunta demais. Sou só uma pessoa que gosta de ler. Estava passando e li a bobeira que ele escreveu. Só isso. Adoro histórias. Fiquei curiosa. Como pode você, um cara tão inteligente, ver-se logo que é um intelectual, ficar perto deste boboca? Riu contente e respondeu. Você tem razão. Sou inteligente e instruído. Escrevo muito bem. Quero que ele se afunde. Merece. Não quer me dizer o que houve? Você fala tão bem. Maria Adélia, além dos pensamentos dele, viu que ele era vaidoso. Incentivou-o que falasse para que pudéssemos ouvi-lo e para tentar ajudá-lo. Está bem, vou falar porque você soube reconhecer que sou inteligente. Sou filho único. Minha mãe viúva deu um duro danado para que eu fosse estudar. Meu sonho era ser jornalista ou um escritor famoso. Tinha um amigo com os mesmos desejos. Um dia apareceu uma oportunidade. Um jornal fez um concurso e o vencedor iria ter um emprego de jornalista. Entusiasmado, fiz uma matéria genial. Este cara também. No dia de entregar, minha mãe ficou doente e pedi para ele entregar a minha matéria. Confiei. Mamãe melhorou. Esperamos aflitos o resultado. Ele ganhou. Alegrei-me por ele, mas, ao ver a matéria que ele apresentou, estremeci. Era a que eu havia escrito, só com algumas pequenas modificações. Fui até o jornal e constatei que minha matéria, a do meu nome, não foi entregue. Ele me enganou, pegou a minha matéria e entregou como se fosse dele. Odiei-o. Fui atrás dele tirar satisfações. Fui recebido com ironias. Disse-me que foram suas modificações que o fizeram ganhar o concurso. Riu de mim por confiar nele. Não tinha como provar sua culpa. Louco de raiva, avancei sobre ele e brigamos de murros e socos. Fomos separados e ele foi embora. Entrei num bar e bebi. Não estava acostumado a beber e embriaguei-me fácil. Saí para a rua, fui atropelado e desencarnei. Minha mãe sofreu muito e eu vaguei sem rumo por anos. Culpei-o por todos os sofrimentos. Minha mãe desencarnou, mas os bons a levaram. Não pude nem falar com ela. Um dia soube que no umbral havia uma escola para aprender a vingar-se. Fui até lá. Contei minha história e fui aceito. Aprendi fácil. Agora vingo-me deste safado. Ele não terá mais glória. Faço escrever só porcaria. Alegro-me com seu desespero ao ver rejeitados seus trabalhos. Então, garota, vê como tenho razões? Você não sofre aqui, não gosta dele e fica perto dia e noite.
Não é melhor ir para um bom lugar, talvez junto de sua mãezinha? Disse Maria Adélia, risonha e gentil. Qual é meu? Por não gostar dele, não estou aqui para vingar. Quanto à minha mãe, ela que venha para perto de mim. Por que você não analisa os acontecimentos de outra forma? Pela lei das reencarnações, você teria que desencarnar jovem. Por mal colheita, teria que sofrer uma traição. Você começa a me enfurecer. Sei bem que já vivi outras existências. Meus erros do passado pouco me importam e acho que não tem nada a ver com o que faço. O que importa para mim é o que faço no momento. Vingo-me dele porque ele merece. Pensa que ele é bom? Nada faz de bom e só pensa nele. Por que você está me falando isto? Veio aqui defendê-lo? É melhor sair daqui. Fora, saia depressa. Falou aos gritos, ameaçando-a com a mão. Maria Adélia saiu. Saímos. Nosso instrutor explicou. Como vê, fazemos mal a nós mesmos quando prejudicamos alguém. Este obsessor foi ao umbral a lugares denominados escolas, aprender a vampirizar e a obsediar. Muitos são os núcleos de ódio. Só que a mãe dele não vela por ele? Indagou Carlos Alberto. Acredito que sim, mas enquanto ele estiver tão endurecido, ela não pode ajudá-lo. Nós não viemos aqui para socorrê-lo. Viemos ver como se processa uma obsessão com o literato. Este fato que vimos é uma minoria e também um acontecimento de vingança particular. Muitas obsessões nesse ramo são para escrever exaltando erros. Aqui ninguém pediu ajuda, não nos cabe intrometer. O encarnado é frio, calculista e egoísta. Leva-nos a crer que esta obsessão não é de todo ruim para ele, disse Adelaide. Obsessão não é bom a ninguém. O obsessor perde tempo e o mal que se faz a ele mesmo se reverte. O obsediado pode odiar cada vez mais. O encarnado com esses defeitos vibra como o desencarnado, por isso torna-se mais fácil o alvo à obsessão. Ele, não conseguindo escrever mais nada de bom, no sentido literário, terá um castigo ao seu orgulho. Vamos desejar a ele que aprenda a lição. Se ele fosse uma pessoa religiosa, que orasse, fosse bom, o desencarnado poderia obsediá-lo? Indagou Carlos Alberto. Ele errou com o desencarnado, traiu o amigo, roubando-lhe a matéria. Mas para todos os erros há perdão. Quando o errado pede com sinceridade, ele tem que sentir que, se voltasse o tempo, ele não faria o que fez novamente. Só pedir perdão é fácil demais. Há ainda a necessidade de reparar. Neste caso, ele, o encarnado arrependido, pediria perdão ao ex-amigo. Mas, respondendo à sua pergunta, se ele tivesse se tornado bom, orasse com fé e sinceridade, dificultaria a perseguição. Se orasse com fé e sinceridade, orações de coração, ficaria bem difícil obsediá-lo. Neste caso, já teria sido socorrido por alguma equipe de socorro. Fomos ver algumas pessoas que escrevem inspiradas por espíritos trevosos. O encarnado imprudente quase sempre está à procura de glória e fama, e esses desencarnados querem propagar seus objetivos, que são levar a Terra ainda mais ao caos, e mais pessoas à perdição. Mas quero deixar claro que a culpa é de ambos. Todos temos livre arbítrio, que é respeitado. Estes desencarnados sempre cuidam do encarnado, fazendo-lhe favores e desfrutando juntos prazeres. Digo prazeres porque das dores o desencarnado não quer nem saber. O encarnado que se vire. Não há um núcleo no umbral que se cuide especialmente da literatura. Em todas as cidades umbralinas há bibliotecas, algumas bem organizadas. Revistas e livros obscenos são manchetes lá. Fomos a uma cidade no umbral numa festa promovida para homenagear um escritor encarnado.
Disfarçamo-nos e lá fomos os 10. Nós, os 8 alunos e 2 instrutores. O salão de festa estava enfeitado com bandeirinhas, por toda a parede havia quadros obscenos. Tudo muito colorido. O encarnado homenageado que fora desligado enquanto seu corpo dormia, ora parecia um tanto alheio, ora mais consciente. Esses livros que vemos aqui são cópias dos seus livros e artigos que são editados na matéria. São copiados, plasmados, explicou Aureliano. Uma música alta se ouvia, músicas quase todas eróticas, algumas conhecidas dos encarnados, outras não. Não fomos percebidos no meio da multidão e pudemos observar tudo. Muitos encarnados estavam presentes como convidados. Conversaram e gargalhavam muito. Depois de termos andado por lá e visto tudo o que desejávamos para o nosso conhecimento, fomos embora. Este encarnado sabe que está sendo usado? Indagou Henrique. Acredito que não. É muito orgulhoso e vaidoso para desconfiar. Deixo bem claro que nem todos os escritores escrevem inspirados, sejam obras boas ou ruins. Muitos têm talentos e fazem sozinhos. Os que são inspirados têm que ter também dom para escrever. Se não fosse assim, o desencarnado não conseguiria fazer o trabalho sozinho. Quanto a esse escritor que vimos no umbral, o que acontecerá com ele quando desencarnar? Indagou Maria da Penha. Isso dependerá de como estiver sua vibração no momento. Se desencarnasse agora, iria para o umbral, pois está vibrando com ele. Mas estamos sempre mudando e esperamos que ele mude para melhor. É uma pessoa de talento. Já estivemos incentivando-o a escrever boas obras. No momento, prefere continuar escrevendo os que vimos. Aureliano fez uma pausa e completou emocionado. Vigiai e orai. Disse-nos sabiamente Jesus. Prudentes são aqueles que assim procedem. Capítulo 12. Fatos interessantes. Aprendi muito tomando parte nas conversas pelos pátios. Eram conversações sadias e cheias de conhecimentos. Grupos afins, estudiosos e amantes da boa literatura. Quase todos ali estavam por amar os livros, mas havia algumas exceções. Não que essas exceções não amassem a literatura, mas ali estavam também por outra finalidade ou por motivos diferentes da maioria. Patrícia, disse Marcelo, sou uma dessas exceções. Gostava e gosto muito de ler. Tentei aprender a escrever, mas não deu. Estou desistindo. Por quê? Indaguei. Queria aprender por amor, não por amor à literatura, mas a uma pessoa. Amo muito uma mulher, estamos juntos há muitas encarnações. Faz 5 anos que desencarnei e ela ainda está encarnada. Fomos casados por 32 anos. Vivemos felizes e unidos. Tenho saudades dela aqui e ela lá de mim. Quando ela desencarnar, estaremos juntos. Demorará ainda alguns anos. Enquanto a espero, tento estudar e ser útil. Vim aqui estudar porque ela gosta muito de poesias e reclamava por não conseguir escrever nada a ela. Pensando em agradá-la, quis vir aprender aqui, para que quando estivesse mais esclarecido lhe pudesse fazer boas poesias. Mas vi logo que esse estudo não é para banalidades românticas. Não devo ocupar lugar de outro, e nem o meu tempo. Marcelo, como sabe que estarão juntos, você e ela, na próxima encarnação? Não temos por que nos separar. Não erramos, não temos karma negativo a quitar. Temos um pelo outro um amor sincero. Somos companheiros de progresso. Depois, somos realmente almas gêmeas. Conversamos mais um pouco e ele se despediu. Até breve, amiga. Desejo-lhe êxito nos seus planos. Devo partir logo. Marcelo saiu. Fiquei pensando no que me disse, querendo saber de mais detalhes. Foi uma felicidade encontrar o diretor.
e após os cumprimentos, demonstrei vontade de fazer algumas perguntas. Patrícia, pergunte o que quiser. Responderei como puder, disse rindo. Conversava com Marcelo, que se despediu. Abandono o curso, indaguei, sorrindo e contente por achar alguém para me esclarecer. Abandonar não é o tema certo. Não irá concluí-lo por não ter vocação, dom para escrever, ou mesmo interesse sincero. A casa do escritor não sabia deste detalhe ao inscrevê-lo? Sim, sabíamos, tanto que o colocamos como excedente no seu curso. Aceitamos porque estava entusiasmado, dizendo querer aprender muito. Costumamos aceitar casos assim, como este de Marcelo. Alguns, ao nos procurar, dizem que desejam concluí-lo e que estão realizando seus sonhos. Sabe-se da possibilidade de não concluírem o curso. Colocamo-nos como candidatos a mais na sala de aula, para não ocuparem o lugar de outro. Mas, no decorrer do curso, alguns podem concluir com êxito e outros, logo que o curso começa, veem por si mesmos que estão deslocados, que não são capazes de cursá-lo e pedem para sair. Patrícia, se não aceitarmos suas inscrições, podemos estar recusando a um desses que acabam por concluí-lo e podem vir a ser ótimos escritores e trabalhadores da casa. Como também podemos estar impedindo alguém de estudar e ser útil neste campo. Marcelo queria aprender para fins particulares, como agradar o espírito que ama. Este nosso estudo, que envolve trabalhos de tantos, só pode dar certo para fins úteis a muitas pessoas. Ele me disse que na próxima encarnação encontrará e ficará junto com sua amada. Isso é mesmo possível? Sim, os dois estão unidos e caminhando para o progresso. São dois espíritos abnegados que cuidaram com amor de muitos anos de um asilo de idosos, com muita honestidade, caridade e paciência. Não tem porquê, se é da vontade deles, separá-los. Certamente, quando forem reencarnar, combinarão para se encontrarem e ficarem juntos. Existem muitos casos como o dele, de pessoas que combinam ficar juntas? Existem sim, mas não são a maioria. Nem todas as pessoas estão juntas por afinidades, de sentimentos sinceros. Tenho visto muitos casais que encarnados são exemplo de carinho e de ajuda mútua. São casais como Marcelo e sua amada. Não precisam ser exatamente bondosos como eles foram. Se não for por aprendizado, ter de separá-los, ficam juntos como é da vontade deles. Ele me disse que são almas gêmeas. Patrícia, almas gêmeas é uma expressão de um modo romântico para designar pessoas afins. Mesmo irmãos gêmeos na carne podem ser bem diferentes. Costumamos dizer que espíritos afins são aqueles que combinam, têm o mesmo gosto e ideia e que às vezes estão juntos há muitas encarnações. Tanto podem ser bons ou maus. Devemos amar cada vez mais a todos, tentando nos educar moralmente, progredir e ajudar o maior número de pessoas a progredir também para o bem. Amar todos como irmãos é evoluir, e não se deve ter este amor a número limitado de pessoas. O que você me diz do que estão fazendo algumas pessoas casadas, encarnadas, que se separam dizendo que encontraram sua cara metade e querem ficar juntos? Na carne, deveriam levar a instituição do matrimônio mais a sério. Não casar sem pensar e nem separar sem pensar duas vezes, principalmente tendo filhos. Os casais deveriam se conhecer melhor, casar conscientes do que seja viver juntos. Uma vez casados, tudo deve ser feito para que a união dure. A desculpa dada de ter encontrado sua outra metade não é válida. Mesmo que tenha acontecido este fato, não se deve construir nossa felicidade sobre a infelicidade de outras pessoas, principalmente de filhos, que são sempre os que mais sofrem com os erros dos pais. Agradeci
a este simpático amigo, diretor da casa. Estava sempre a indagar, e ele sempre gentilmente me atendendo. Numa tarde estudava no pátio embaixo de uma árvore frondosa, cheia de flores perfumadas e brancas. Bom dia, cumprimentou-me um senhor em esperanto. Posso me sentar aqui? Bom dia, fique à vontade. Tenho que ler este livro e resumi-lo. Sorri ao meu companheiro, dando-lhe boas-vindas. Respondi também em esperanto. Gostamos de conversar nesse idioma. O livro que trazia consigo era Renúncia, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Leu algumas páginas em silêncio, depois voltou a conversar comigo. Chamo-me Norberto. E você? Patrícia. Conversamos sobre cursos, falei o que fazia e por quê. Eu, disse ele, preparo-me para escrever aos encarnados. Logo que o curso termine e iniciar outro, irei cursá-lo. Por enquanto estou lendo a literatura brasileira, principalmente a espírita, e aprendo a língua portuguesa. Venho de um país da Europa. Vivi lá na última encarnação, onde fui escritor. Escrevi sobre a orientação de um espírito muito querido. Ele, desencarnado, me instruía a escrever. Agora eu estou desencarnado e ele encarnado no Brasil. Por isso vim estudar aqui. Gosta daqui? Indaguei. Sim, muito. O Brasil é muito bonito. O que mais me encanta é a literatura espírita. Ela é farta e rica. Não só quero intuir meu amigo, como também trabalhar junto ao meu país de origem, motivando-os a traduzirem obras espíritas para instruir meu povo. Você disse, meu país, meu povo, você ainda separa? Não sente a terra por moradia? Estou chegando lá, riu. Foi uma forma de dizer. Corrijo-me, quero levar a literatura espírita para todos os outros países da Terra, como este livro que estou lendo. Para melhor aprender a língua portuguesa, estou fazendo trabalhos assim. Leio livros e resumo em português. Aprendo 2 vezes, porque as lições que esses livros nos dão são encantadoras. Que tal falarmos em português? Disse-lhe. Leia e eu corrigirei. Assim fizemos. Ele leu e eu ia ensinando-lhe a pronúncia. A língua portuguesa é de fato muito difícil, mas nosso amigo estava com vontade e aprendeu. Uma vez, ao sair do teatro, encontrei Laura. Já a conhecia, mas foi a primeira vez que trocamos confidências. Sabe, Patrícia, matriculei-me no curso que prepara para ditar aos encarnados. Enquanto espero, estou tendo aulas de português e literatura. Gosto muito dessa colônia, amo-a mesmo. Mas encontro dificuldades, não gosto de ler nem escrever. Por que quer fazer o curso, então? Indaguei curiosa. Laura é uma moça, desencarnou aos 25 anos. É muito bonita. É morena clara, cabelos negros longos, olhos azuis sombreados por longos cílios. Quando encarnada, namorei um escritor. Vivemos juntos há alguns anos. Fui a musa inspiradora dele. Ele só escreveu e escreve bobeira. Quero aprender a tentar intuí-lo. É melhor fazer o que gosta, Laura. Só quando amamos, fazemos bem feito. Despedimos-nos. 2 meses depois, ela me procurou para despedir-se. Vou embora, Patrícia. Não consigo render nos meus estudos. Gosto mesmo de lidar com crianças. Volto muito feliz à minha tarefa de cuidar dos nenês nos educandários da colônia Amor Divino, de onde vim. Irá deixar seu escritor? Bem, a equipe da casa irá visitá-lo e oferecer ajuda. Se ele aceitar, um espírito competente e com talento irá fazer o que eu almejava. Se ele não quiser, pelo menos se tentou. Acho que eu não conseguiria ajudá-lo. Boa sorte, Laura. Obrigada. Uma tarde estava no pátio de frente e vi o diretor conversando com um senhor. Meu amigo me chamou e me apresentou.
Este é José. Esteve conosco uns meses. Agora volta à sua colônia de origem. Após os cumprimentos, o diretor convidou José a falar de seu problema. Desencarnei por um acidente. Tinha alguns conhecimentos espíritas, mas não o suficiente para me ter libertado do fascínio material. Mas tudo bem, não posso me queixar. Logo estava bem. Fui estudar e trabalhar. Desejando ditar aos encarnados, vim para cá tentar fazer um curso, mas desisto. E por quê? Indaguei. Não gosto nem de ler nem de escrever. Desisto por achar tudo muito difícil. Por que desejou fazê-lo? Perguntei novamente. Minha esposa é médium psicógrafa. Embora não se interesse em trabalhar no seu dom, queria estudar para tentar fazer com que ela trabalhasse com sua mediunidade e fosse útil. Fico pensando o que será dela quando desencarnar e vier com seu talento enterrado. Não produziu, não multiplicou. Mas, como o diretor me dizia, todos temos livre arbítrio. Mas ela não tem um orientador desencarnado? Indaguei curiosa. Já teve. Um espírito bondoso e instruído tentou por muitas vezes ajudá-la no seu trabalho. Mas ela desiste, sempre arrumando desculpas. Como esse espírito é laborioso, afastou-se e foi trabalhar com outra pessoa. Mas, se ela quiser voltar ao trabalho, pode atrair um outro espírito capaz e instruído para ajudá-la. Isso também vai depender de sua intenção, porque nem estudar nem ler ela quer. José se despediu e se afastou. O diretor ainda me disse: nenhum dos dois tem vontade firme, tanto que se ele quisesse, se esforçasse, conseguiria estudar. Ler é um hábito adquirido. Aprenderia a escrever o suficiente, se quisesse, para treiná-la. Quanto à esposa, é pena deixar de fazer. Outra que conheci quando se despedia foi Florinda, uma moça ainda. Esta moça ou idosa a que me refiro é o aspecto quase sempre é como desencarnou. É bonita e simples. Depois das apresentações, me disse: não quero escrever, não tenho dom, não sei. Também não gosto de estudar. Queria só fazer parte da equipe da casa. Por que seu desejo de trabalhar na equipe? Indaguei. Acho lindos os livros, admiro quem gosta de ler. Queria incentivar as pessoas a lerem bons livros. Só assim poderia salvar muitas pessoas com a boa literatura. Mas não deu certo. Os professores são gentis, mas não me interesso. Acho que vou estudar na colônia de socorro e trabalhar com as equipes de socorro. Desejando votos carinhosos de êxito, despedimos-nos. Mas indaguei ao professor Aureliano, que estava a par de seus problemas. Por que, Aureliano, Florinda não pôde ficar conosco? Para fazer parte da equipe da casa do escritor, é preciso ter preparo e conhecimentos. Infelizmente, nosso trabalho é com intelectuais. Como ajudar sem o ser? Como incentivar a boa literatura se não lê? Pensei muito neste fato. Só damos o que temos, só ensinamos o que sabemos. Não podemos incentivar outros a fazer se fazermos. Mas, num ponto, Florinda tinha razão. A boa literatura ajuda muitos. Como ajuda! No final de uma palestra, Ana declamou uma linda poesia de sua autoria. Encantou a todos. Quando terminou a reunião, ficamos conversando e Ana estava presente. Ela já estudou em nossa colônia. Atualmente faz parte do grupo de organizadores da casa. Encarnada, foi uma excelente poetisa. Escreveu com muito talento obras belíssimas. Ana, indagou uma companheira: você teve dificuldades para escrever quando encarnada? Para escrever, não. Sempre amei a poesia. Mas para editar, sim. Anos atrás, o preconceito contra a mulher era grande. Usei até um pseudônimo, mas valeu lutar pelo que amo. O que você faz atualmente? Indagou outro companheiro. Estudo poesias e as escrevo.
Trabalho junto com a equipe da casa. Logo no ano vindouro também lecionarei em cursos aqui. Você irá reencarnar logo? Perguntou o Senhor. Certamente, daqui a alguns anos voltarei à carne e pretendo ser escritor e poetisa. Espero exaltar as belezas do Criador nos meus inscritos. Um companheiro me disse baixinho: Ana é muito culta e instruída. Fez os cursos da casa todos de uma vez só, mas só para tê-los concluído, porque sabia tudo que os cursos oferecem. Será uma sábia instrutora. Na casa do escritor só vemos adultos, uns mais jovens, outros mais idosos. Raramente vemos crianças, frequentando cursos da casa. Estas sim enfeitam a casa quando vêm em excursões que são verdadeiro aprendizado. A primeira vez que vi uma criança ali, estranhei. O diretor me apresentou. Esta é Rosângela, nossa companheira de aprendizado. Nosso diretor afastou-se e ficamos conversando. Patrícia, desencarnei há um bom tempo. Estava com 8 anos de idade. Fui levada para um educandário. Amo lidar com crianças. Senti-me criança. Logo, estava ótima. Por estudos de outras existências, tenho uma inteligência desenvolvida. Encarnada, era excepcional de QI elevado. Nesta época em que me achava recolhida no educandário, um grupo de 3 garotos estavam com problemas de adaptação. Comecei a conversar com eles e os ajudei. E meu trabalho por anos ficou sendo esse. Muitas vezes uma criança ajuda mais outra criança do que um adulto. Estudei, trabalhei e não mudei meu perispírito, porque se quisesse poderia crescer, tornar-me jovem ou adulta. Prefiro ficar assim. Sempre gostei de escrever. Interessei-me em aprender e aqui estou, pronta a começar logo a estudar. Pretendo escrever histórias para crianças, histórias com enredo interessante, que distraia e eduque, e nada como uma criança escrever para outra criança. Assim sinto que às vezes sou adulta e às vezes criança. É com esta minha parte infantil que quero escrever a muitas crianças. Pretende escrever desencarnada ou encarnada? Quero fazer os dois. Quero, se possível, ditar pela psicografia, depois reencarnar e ser uma escritora. Você se sente bem? É feliz? Muito. Sou realmente muito feliz. Aqui, nosso livre-arbítrio é respeitado. Rosângela tem realmente muito talento. Osvaldo, nosso companheiro de curso, narrando sua história à classe, disse que veio para casa por amor à sua noiva. Estava noiva, com um casamento marcado. Quando desencarnei por acidente, era católico, mas a família de minha noiva era espírita, e foram eles que me ajudaram. Fui socorrida e aceitei a desencarnação. Logo estava bem. Minha ex-noiva tinha um parente que psicografava. Fui evocado. Gostei demais de escrever. Assim, sempre estava dando notícias à minha noiva e minha família, que após virou espírita. Fui convidado a estudar para aprender como é a vida no mundo espiritual. E o tempo passou, e eu a escrever. Para melhor escrever e impressionar minha amada, me inscrevi no curso e concluo. Só que muita coisa mudou. Passei a amar a literatura e a querer dedicar-me a ela com carinho. Atualmente, mensagens particulares escrevo só para a família, e isto raramente. Minha ex-noiva casou-se e está muito bem. Aprendo aqui e o médium lá. Treinamos e quem sabe ditaremos mais tarde. Como vê, vim a casa por um fato particular e aqui aprendi a pensar em fazer o bem a mais pessoas com facilidade que tenho para exprimir. Você, quando reencarnar, vai querer dedicar-se à literatura? Isso são planos para um futuro mais remoto. Quero sim ser um escritor encarnado. Afinal, trabalhar com a literatura é tão agradável e ser útil através dela é prazeroso.